Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa. São 18 horas aqui em Paris, 16 horas em Bissau. Stephanie Palmer. Sejam muito bem-vindos à segunda emissão da RFI em português desta sexta-feira, 29 de outubro. A marcar a atualidade, o Parlamento da Guiné-Bissau avança com a revisão da Constituição da República. Um novo emissário da ONU para o Saara Ocidental assume funções na próxima semana. Reino Unido convoca a embaixadora francesa para explicações relativas ao contencioso das licenças de pesca. No controle técnico desta emissão está Duško Sekulić. Já a seguir as notícias. RFI, as vozes do mundo. Começamos este noticiário com a atualidade africana. Na Guiné-Bissau, o Parlamento avança com a revisão constitucional e nega substituir o seu representante junto à Corte Suprema de Justiça. A posição, segundo um docente de Direito Constitucional ouvido pela RFI, anuncia uma crise institucional profunda entre os três órgãos da soberania, como nos relata de Bissau, Aliou Kandé. O Parlamento nega a substituição de representantes junto ao Conselho Superior da Magistratura Judicial, mantém-se fiel à Comissão Parlamentar Eventual de Revisão Constitucional, cujos trabalhos anuncia estar na fase final, e manifesta o seu desagrado face à missão de peritos constitucionais da CEDEAO para o apoio à revisão da Constituição. Na deliberação aprovada por unanimidade e lida pelo deputado Helder Henrique de Barros, o Parlamento exige o respeito à Constituição da República e a separação de poderes. Manifestar a intransigência da Assembleia Nacional Popular no respeito pela soberania da Guiné-Bissau, sua Constituição e as suas respectivas instituições, assim como os compromissos internacionais assumidos no quadro, nomeadamente, do Acordo de Conakry. Exigir a todos os órgãos de soberania o decoro no seu relacionamento com base no respeito mútuo, em nome da magnitude das suas funções e autoridade dentro do Estado. Perante a situação, o docente do Direito Constitucional da Universidade Lusófona da Guiné, Banor da Fonseca, alerta que o país corre o risco de mergulhar em crises. Estamos perante uma crise institucional profunda. Se não sentarmos à volta de uma mesa e colocar os interesses superiores do país, vamos mergulhar novamente para um ciclo de crises que ninguém sabe por onde vai parar. E o único perdedor é o guineense. De Bissau para a RFI, Aliou Kandé. Ainda na Guiné-Bissau, no lançamento da primeira campanha de vacinação em massa contra o novo coronavírus, o Alto Comissariado para a Covid-19 prometeu ontem que dentro de poucos dias irá proceder à emissão do certificado digital de Covid-19. Ainda na atualidade africana, um novo emissário da ONU para o Saara Ocidental assume funções nesta segunda-feira. Um caso bicudo que, ao longo das décadas, poucos avanços tem obtido quanto à realização de um referendo. Miguel Martins. O italiano Staffan de Mistura chega a um terreno minado. O seu cargo estava vago desde há 2 anos e a partida do alemão Horst Köhler, numa altura em que é iminente a renovação pelo Conselho de Segurança da ONU do mandato da Missão das Nações Unidas. O objetivo daquele organismo continua a ser a organização de um referendo. O conflito entre Marrocos e a Frente Polisário dura há 46 anos nesta antiga colónia espanhola. Há um ano foi violado o cessar-fogo entre os dois lados, com, em pano de fundo, um extremar de posições entre Marrocos, de um lado, e a Argélia, do outro, que apoia os independentistas sarauís. De acordo com a ONU, este continua a ser um território não autónomo, controlado em mais de 80% por Marrocos. Um vasto território desértico, com subsolo rico e vastos recursos de pescado nas suas águas. Rabat oferece um plano de autonomia, enquanto a Frente Polisário reclama um referendo de autodeterminação sob os auspícios da ONU, que tinha sido contemplado na assinatura de um cessar-fogo há 3 décadas. Bissau 94 FM. Prosseguimos com a atualidade internacional. No conflito sobre os direitos às zonas exclusivas de pesca que opõe França ao Reino Unido, Paris decidiu esta sexta-feira instaurar um processo ao capitão de um navio de pesca britânico detido pelas autoridades marítimas francesas
por não dispor de autorização. O Reino Unido convocou a embaixadora de França para explicações. Leonardo Silva tem mais informação. Segundo observadores, o agravamento do conflito entre a França e o Reino Unido sobre os direitos às zonas de pesca exclusivas poderia registrar uma escalada e transformar-se numa guerra comercial entre os dois países. Apreendida na quarta-feira pelas autoridades marítimas francesas por pescar mais de 2 toneladas de vieiras sem a devida autorização, uma traineira britânica está detida no porto da cidade de Havre. O procurador adjunto da cidade de Havre, Cyril Fournier, informou que o capitão do Cornelis Gertjan, navio de pesca apreendido, foi convocado a comparecer diante do tribunal no dia 11 de agosto de 2022. De acordo com Fournier, o responsável pelo navio de pesca britânico é acusado de pescar na zona marítima francesa reservada aos membros da União Europeia sem possuir a necessária autorização. O governo de Londres convocou o embaixador de França para explicações sobre a ameaça francesa, segundo a qual, a partir de 2 de novembro, as traineiras britânicas serão impedidas de descarregar a sua pesca nos portos franceses se o Reino Unido não conceder as necessárias autorizações a dezenas de navios pesqueiros franceses. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, chegou esta manhã a Roma, em Itália, para participar na cimeira do G20 que tem lugar este fim de semana. Esta sexta-feira, Joe Biden será recebido pelo Papa Francisco e pelo homólogo francês, Emmanuel Macron. Neide Ribeiro. O encontro visa retomar os laços da amizade franco-americana após a crise provocada pela decisão da Austrália de romper em benefício dos Estados Unidos um contrato celebrado com a França para a entrega de submarinos. Ainda esta sexta-feira, o presidente Joe Biden será recebido no Vaticano pelo Papa Francisco. Em cima da mesa vão estar temas como a crise climática e os esforços pela dignidade humana. Joe Biden participa em 2 grandes cimeiras internacionais, nomeadamente na reunião dos países mais industrializados, G20, que começa amanhã em Roma. A redução das desigualdades provocadas pela pandemia de Covid-19, a recuperação económica global e os esforços concretos de luta contra as alterações climáticas são temas centrais do encontro da Cimeira do G20. O presidente dos Estados Unidos segue depois para a Cimeira das Nações Unidas sobre as alterações climáticas no domingo em Glasgow, onde planeia encontrar-se com o homólogo turco Recep Tayyip Erdogan. As relações entre os dois líderes são tensas nos últimos tempos, particularmente devido à aquisição por parte de Ankara de um sistema de defesa russo, apesar de a Turquia ser membro integrante da NATO. A União Europeia e a Índia acordaram hoje o arranque das negociações com vista a um acordo comercial. A informação foi avançada pela presidente da Comissão Europeia após um encontro com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi. Na área desportiva, o campeonato francês tem sido palco de um bom início de temporada de Moreto Kassama, internacional guineense do Reims, que apontou 2 golos em 7 jogos. Em entrevista à RFI, Moreto Kassama, médio guineense, admitiu que não tem sido fácil nesta fase no Reims, que ocupa o 16º lugar. Ouçamo-lo em entrevista a Marco Martins. Tem sido um bocado difícil agora, né? Desde o jogo do Paris que eu não comecei nenhuma partida, mas vou tentar dar a volta por cima. Quais são os objetivos da equipa no fundo este ano? A manutenção, podemos dizer isso? Sim, eu acho que o objetivo acaba por ser sempre o mesmo como de todos os anos. Vamos sempre tentar conseguir nos 10 primeiros lugares e se conseguimos, bom. Moreto, esteve na seleção. Como é que foi recuperar de tudo o que se passou? Conseguimos já para o segundo jogo contra o Marrocos recuperar alguns jogadores, não 100%, mas conseguimos recuperar. Foi uma situação difícil. Mas eu já estou bem e acredito que também alguns jogadores já estão melhores, como o Mão Baldé, que já está aqui hoje, corre como o cavalo, mas é isso. Moreto, há sempre jogos da seleção, jogos da equipa, como é que é gerir isto tudo? Tem que se fazer sacrifício, que é representar o país e depois defender o clube aqui. Tem que ser uma grande força para fazer isso. É complicado psicologicamente? Às vezes, por causa das viagens longas que fazemos nas seleções, ainda por cima quando os jogos são das equipas africanas, entre elas, e acaba sempre por ser desgastante. É o fim deste bloco informativo. Continue connosco para a segunda parte da nossa emissão.